Seguimos com momentos de análise a seguir. Recebo em estúdios os deputados Vunda Salum-Combo, do MPLA, e Dalito Equico, da UNITA. Bem-vindos ao Girassol Jornal. É um prazer tê-los neste dia especial. Em primeiro, a Seleção Nacional confirma a qualificação para o CAN e temos o assunto do dia, a mensagem sobre o Estado da Nação. Começaria pelo deputado Vunda a olhar para o que foi esta mensagem. É a mensagem que se esperava do chefe de Estado hoje? Boa noite. Boa noite. Primeiro gostaria de cumprimentar todos os telespectadores da vossa televisão, Rede Girassol, cumprimentar o meu colega de painel, o deputado Equico. Obrigado. Dizer que, e felicitar já a nossa seleção, que hoje nos deu mais uma vitória. É um processo. A seleção teve anos com alguma irregularidade e hoje vamos tendo os frutos de um trabalho que foi sido feito. Quanto ao discurso do Estado da Nação, primeiro dizer que foi um discurso claro. O Presidente clarificou muita coisa que pairava no ar. Também dizer que demonstrou o Presidente, no seu discurso, que as instituições do Estado são funcionais. Por isso é que ele, enquanto Presidente da República, e é um órgão de soberania, esteve na Assembleia Nacional para falar do Estado da Nação. Há um dado que o Presidente deu, se calhar passou despercebido a muitas pessoas, mas para mim é das coisas que me deixa, vou dizer, calmo, e devia deixar os angolanos também. É que Angola mantém as suas RILs, que são as reservas internacionais líquidas, em 14 mil milhões de dólares. Isto é muito importante porque só com as reservas internacionais líquidas em alta, podemos subir mais, é que Angola pode estar no contexto internacional como um país credível. Sem ter reservas, que pelo menos, e o Presidente deu-nos esse dado, que nós temos reservas que nos dão para importações para 7 meses. Isso dá credibilidade ao país. O país pode estar seguro que as instituições internacionais vão poder relacionar-se com Angola. Pois. Isso é muito importante. Exatamente. Eu já volto ao deputado Vunda. Vou agora passar para o deputado Dalito Equico. O Presidente falou das autarquias e disse que a responsabilidade de agora em diante é dos deputados. É deputado, o que é que tem a dizer sobre o assunto? Muito boa noite a si. É um prazer estar nos estúdios da TV Girassol, com meu colega Vunda Salum-Combo, com quem partilhei o estúdio numa rádio local durante algum tempo, ele representando o seu partido e eu, o meu, e hoje nos encontramos aqui. Felicitar a seleção de Angola pela vitória. Eu penso que o Presidente faz uma fuga para frente. Faz uma fuga para frente na medida em que o Sr. Presidente prometeu aos angolanos, no seu primeiro mandato, que realizaria as eleições autárquicas 2 anos depois. Está em discurso, está documentado. Passado esse tempo, o Sr. Presidente recuou. Na campanha eleitoral 2022, o Sr. Presidente prometeu aos angolanos que depois das eleições implementaria as autarquias no país. Não fez. Tanto há aqui promessas públicas e um político na dimensão do Presidente Lourenço, que assume o mais alto cargo da magistratura angolana, tem que ter o cuidado de fazer promessas e cumprir. Daqui não está em causa o Parlamento, está em causa a palavra do chefe de Estado. E o chefe de Estado está em falta da sua palavra. E digo porque é que ele está em falta. É claro em afirmar eu vou chegar lá, quer me levar para um ponto em que eu vou chegar lá. Vê, o chefe de Estado é o presidente do MPLA. E o MPLA tem o maior grupo parlamentar. Os grupos parlamentares são unidades executivas dos partidos e o Presidente, enquanto Presidente do MPLA, ele coordena os trabalhos do grupo parlamentar, orienta. Pode e deve orientar o seu grupo parlamentar a acelerar. A Presidente da Assembleia é do MPLA. A primeira comissão está assumida pelo MPLA. Só isso em si já lhe posso garantir que se existisse vontade política,
Teríamos agendado, teríamos discutido a parte legal e o Presidente estava em condições de convocar as eleições autárquicas. Digo condições porquê? Explico. Condições políticas, não materiais, porque ele provou, com a nova divisão administrativa, o Sr. Presidente provou aos angolanos que não temos problemas financeiros nem de infraestruturas. Temos estrutura para 300 e tal municípios e temos dinheiro para esses municípios. Nunca faltou isso. Faltou a vontade política. O que o Presidente devia saber e deve saber é que o que os angolanos precisam não é desconcentração administrativa. O que os angolanos esperam é descentralização. Descentralização para maior gestão da coisa pública, descentralização para o cidadão participar na gestão da coisa pública. Para terminar, o Sr. Presidente faltou com a verdade. Bem, deputado Funda, o Presidente deu uma fuga para frente, como diz o deputado Equique? Não alinho no posicionamento do deputado Equique. Primeiro, é que nós temos que fazer, olhar para o processo histórico do nosso país. O deputado Equique diz que não é necessário desconcentrar e vamos já para a descentralização. Não, temos que olhar para o processo histórico. Nós viemos de um Estado centralizado, deputado Equique. Um Estado centralizado. Nós temos que fazer a desconcentração para poder chegar à descentralização. E aqui, esta opinião é muito, muito pessoal. Eu sempre defendi isso. Nós temos que entregar competências às administrações municipais. Neste momento, elas já estão a receber competências, quer do governo central e dos governos provinciais, para elas poderem trabalhar e habituarem-se a esse trabalho até nós chegarmos às autarquias. E isso é só uma das tarefas essenciais para o processo autárquico. É a desconcentração. É claro em atribuir a responsabilidade aos deputados. A desconcentração O que é que tem faltado? É uma das tarefas. Outra tarefa é a tarefa legislativa, que tem a ver com os deputados. Mas aqui temos que explicar. Nós estávamos a discutir a lei da implementação das autarquias locais, que é uma das leis fundamentais para esse processo legislativo das autarquias. A UNITA colocou uma proposta, um projeto de lei no Parlamento e o Executivo colocou um outro projeto, uma proposta de lei. O que é que aconteceu? É que as duas propostas não podiam ser, o projeto e a proposta não podiam ser discutidos ao mesmo tempo. E as direções políticas, tanto da UNITA como do grupo parlamentar do MPLA, entenderam que era melhor criar grupos técnicos dos dois grupos parlamentares, então para ver se há uma junção dessas propostas, do projeto e da proposta. Esse trabalho está em curso. Então, aí o Presidente tem razão. Se nós, os parlamentares, ainda estamos em curso nesse trabalho, o Presidente está a dizer bem, vocês têm uma das tarefas essenciais, que é a aprovação dessa lei da implementação. Já voltamos. Que está no Parlamento a ser discutida pelo grupo parlamentar da UNITA e o grupo parlamentar do MPLA em grupos técnicos para depois levarem então para a especialidade para nós discutirmos. Já voltamos. Eu não sei se o Equique faz parte do grupo técnico, eu não faço. O Presidente também disse que a nova divisão político-administrativa do país não veio para atrasar a implementação das autarquias locais. Aqui, desconstruir o argumento do meu colega é muito simples. A comissão técnica existe. Da parte da UNITA, sei que está a deputada Albertina Ngolo e outros que não preciso citar aqui. E quero, em nome do grupo parlamentar, desafiar o grupo parlamentar do MPLA no sentido de terminarem nas próximas 2 semanas, se não na próxima semana. E eu explico porquê. A DPA, a Lei de Divisão Administrativa, foi um processo célere, porque o Presidente tinha interesse. Aprovamos e já promulgou e acho que já vai. Próximo ano tem orçamento, vai entrar em vigor. Vontade política. Ele tinha vontade de dividir o território angolano para a preservação do seu poder, do seu partido. Que lei? Lei do vandalismo. Colocou na Assembleia, está aprovada. Portanto, os deputados têm vontade de trabalhar, estão lá para fazer a agenda do país, porque é do nosso interesse que Angola se desenvolva. E o desenvolvimento da Angola passa fundamentalmente pela descentralização do poder. A descentralização do poder vai permitir, como disse no início, que o cidadão
participe na gestão da coisa pública, que o cidadão, junto do Presidente da Câmara, identifique os desafios primários da sua comunidade. E aqui onde está a contradição não está a do contradição. Não está a contradição. Há uma contradição. Deixe-me só Funda. explicar. Há uma contradição. O Equique diz que o MPLA tem a maioria e pode votar a lei da implementação sozinho. O Equique Não, sozinho não. Não, o Equique está a dizer isso. Não, estás a colocar quando o grupo parlamentar do MPLA leva a lei, e tem essa maioria, o MPLA tem essa maioria, pode votar a lei da implementação das autarquias locais. Isso é verdade. Mas quando o MPLA leva para os consensos, porque eram duas leis, o Equique diz que o MPLA pode levar isso com a celeridade porque tem um presidente que é do MPLA. Não, o MPLA não olha para as questões de Estado dessa forma. Olha para as questões de Estado no sentido delas terem consenso. São duas, é uma proposta e um projeto. Elas têm que estar unidas nos principais pontos, no sentido de haver consenso entre os dois grupos parlamentares e temos uma lei única que satisfaça todos os grupos parlamentares. É esse o objetivo que levou à criação desses dois grupos técnicos. Então, quando o Equique diz que o MPLA pode votar, até podemos, nós temos a maioria, isso é verdade. Mas queremos que essa lei, que é a mais importante, a lei mais importante do pacote legislativo, que é a lei da implementação das autarquias locais, na nossa ótica, seja aprovada por consenso. Pois daqui a pouco já temos que olhar para os desafios do novo ano parlamentar. Eu mantenho a minha posição. Sim. O Sr. Presidente fez uma fuga para frente e ele tem condições efetivas para acelerar o grupo parlamentar do MPLA via Assembleia Nacional. E é preciso dizer que a questão legislativa é só uma das tarefas essenciais. Há outras tarefas essenciais para chegarmos às autarquias. Então fica o desafio ao Sr. Presidente da República. Daqui a pouco já vamos olhar para os desafios do novo ano parlamentar, mas vale a pena olharmos aqui também para a questão do combate à corrupção, que voltou a ser sublinhada nesta mensagem do Presidente da República como prioridade, por ser importante, sobretudo no domínio da recuperação de ativos desviados do país. Há pessoas que dizem que a luta contra a corrupção é uma bandeira do Presidente João Lourenço. Eu defendo que essa bandeira tem que ser uma bandeira de todos os angolanos. Todos nós, partidos políticos, sociedade civil, reclamamos de que há dinheiros de Angola que angolanos levaram para fora. Isso ouve-se nas nossas casas, em conversas com familiares. Então, todos nós devíamos estar unidos nessa luta para que esses ativos voltassem para Angola. E o Presidente fez-lo bem trazer, e o Presidente traz sempre essa discussão, fez-lo bem trazer e trouxe-lhe, desta vez, com um apelo à comunidade internacional. Os países onde esses ativos foram parar devem ajudar Angola a recuperar esses ativos, porque esse é dinheiro dos angolanos e deve vir servir os angolanos. Deputado Equique, sobre o combate à corrupção, achas que o combate está, até o momento, a produzir os resultados desejados? Uma opinião. Bem, eu penso que o combate à corrupção passa fundamentalmente, numa primeira fase, passa por educar o nosso povo. Essa é a primeira tarefa fundamental. Na leitura que eu tenho, o combate à corrupção fracassou. E eu explico porquê. Fracassou na medida em que é um instrumento que o Presidente da República usou para combater e perseguir adversários internos. Repito, internos. E o meu fundamento é muito simples. No início do mandato do Presidente Lourenço, nós vimos televisões estrangeiras a denunciarem ministros do seu governo e pessoas do seu gabinete, que o Sr. Presidente não se dignou a demiti-los para estarem à disposição da Justiça e provarem a sua inocência. Fez o contrário, protegeu. O Sr. Presidente da República adota um mecanismo da contratação simplificada, que é um convite para amigos que não desencoraja a corrupção, pelo contrário, encoraja a corrupção. O Sr. Presidente da República, volta e meia, faz aprovar créditos adicionais fora do Orçamento Geral de Estado.
viola a transparência na gestão da coisa pública. Numa só palavra, o Sr. Presidente da República fracassou no combate à corrupção. Deputado Luna, concordo? E é um Concordo com facto. esta análise? Não concordo. É um facto. Claramente, vocês até passaram uma peça onde o Presidente traz os números de valores que foram recuperados. Há processos em andamento na Justiça. E aqui dizer o equívoco é o seguinte: não, equívoco. O Presidente não trouxe o combate à corrupção, que eu já disse que deve ser um combate de todos os angolanos, como uma peça para perseguir alguém. Não. São angolanos que tiraram dinheiro de angolanos ou de Angola para fins pessoais. E todos nós devemos apoiar o Estado angolano a perseguir esses valores. E mais, não é verdade que essa luta contra a corrupção não começou com... Nós tivemos uma lei que dava 6 meses para as pessoas poderem repatriar os valores postos fora. Então, não podemos pôr todos no mesmo saco. Há pessoas que cooperaram com o Estado angolano. Ou seja, resumidamente, os resultados estão ali. Por isso é que os resultados estão ali. Porque há algumas pessoas, alguns angolanos, que cooperaram com o Estado angolano. E não podem estar no mesmo... Nós já voltamos. Na mesma balança que aqueles que não cooperaram. Só precisamos fazer agora um breve intervalo. Meu bom amigo. Para... Quem quer combater a corrupção, deixa-se fiscalizar. Quem quer combater a corrupção opta por uma governação transparente, capaz de gerar desenvolvimento e distribuição da riqueza de forma equitativa. E isso o presidente Lourenço não aprendeu, infelizmente. Vamos agora nós temos mecanismos de fiscalização do executivo. Já voltamos para a conversa. Sabes que não. Já voltamos para a conversa.